Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. E o nosso personagem de hoje é o anti-herói Azrael. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de Mateus, capítulo 7, verso 21, que diz: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Jean Paul Valley, assim como seu pai, foi treinado pela Ordem de São Dumas, um grupo de fanáticos religiosos que procuram realizar a vontade de Deus a partir de assassinatos e outras atrocidades. Ele recebe um uniforme e o nome de Azrael, que na cultura islâmica é o arcanjo da justiça. A ordem, por meio de experimentos genéticos, ampliou sua força e reflexos. Além disso, o grupo extremista também realizou uma espécie de programação mental chamada sistema, que, em última instância, pode literalmente controlá-lo conforme a sua vontade. Ele encontra o Batman e Alfred na Suíça, durante a investigação da morte do pai de Jean Paul. Depois, volta para Gotham com Bruce Wayne, onde inicia um treinamento surpreendendo por suas habilidades, força e técnica de luta. Por essa razão, fará parte de um plano secreto de contingência para substituir o Homem-Morcego no caso de uma grande emergência, que é o que de fato acaba acontecendo na história. Durante a mega saga A Queda do Morcego, que, diga-se de passagem, eu tinha essa história em quadrinhos e era assim, um dos quadrinhos mais importantes da minha coleção, o vilão Bane quebra a coluna do Batman e Azrael assume o seu lugar. Após um começo excelente, ele sucumbe ao controle da ordem sobre ele, tornando-se cada vez mais violento e adotando métodos muito diferentes de Bruce Wayne. Essa diferença acentuada na personalidade e no modus operandi entre os dois será percebida tanto pelos aliados quanto por seus inimigos. Quando o verdadeiro Cavaleiro das Trevas retorna, ele precisa lutar para reassumir seu uniforme e seu nome diante do tresloucado substituto. Com o tempo, Azrael aprenderá a controlar a programação mental do sistema e voltará para perto da Bat-família, tendo participado de várias sagas como Contágio e Terra de Ninguém. A Ordem de São Dumas tem esse nome por ser fundada por um cavaleiro templário durante o período das Cruzadas. Ao longo dos séculos, acumulou segredos, poder e conseguiu se infiltrar em locais estratégicos da sociedade para adequar a história da humanidade conforme sua vontade insana. Um dos exemplos disso foi a criação de um vírus letal para todos os, entre aspas, infiéis, pois apenas os membros da ordem teriam antídoto ao vírus. Aproveitando um personagem tão denso e complexo como o de hoje, gostaria de abordar um tema delicado, mas que precisa ser discutido nos nossos dias: o fanatismo religioso. A Ordem de São Dumas acreditava estar cumprindo a vontade de Deus, mas na realidade as suas ações nada tinham a ver com o que a Bíblia diz sobre isso. Ao longo da história, muitos grupos religiosos, a partir de sua interpretação equivocada dos textos bíblicos, criaram verdadeiras seitas fanáticas, com resultados trágicos para os seus adeptos. Tudo isso realizado, infelizmente, em nome de Deus, com uma roupagem cristã externa que engana e atrai pessoas desesperadas para terem seus problemas resolvidos. Um dos principais exemplos a esse respeito, no século XX, é sem dúvida a seita criada em torno da figura de Jim Jones, que fundou uma comunidade chamada Jonestown, onde
mudou-se com mais de 900 seguidores norte-americanos para o território da Guiana. O final desse grupo é uma das maiores tragédias religiosas de todos os tempos, culminando no suicídio coletivo de todos eles. Usei um exemplo terrível e extremo, mas que nos ensina sobre o destino de muitos desses grupos. Podemos não viver em uma seita com práticas horríveis, mas percebam uma semente de fanatismo religioso em nossa geração, por meio do uso que muitos cristãos fazem das redes sociais. Ao invés de falar do amor de Cristo para as pessoas, muitos cristãos, ou melhor, pseudo-cristãos, usam as redes sociais para realizar uma verdadeira cruzada virtual contra aqueles que pensam diferente. Tenho acompanhado com uma frequência cada vez maior cristãos, entre aspas, raivosos, destilando ódio e ignorância contra a parte da sociedade que não compartilha da sua cosmovisão. Precisamos compreender que para impactarmos a sociedade, precisamos aprofundar dois elementos fundamentais da fé cristã: nosso relacionamento com Deus e o conhecimento bíblico. Em dias de extremos em tantas áreas, precisamos refletir uma postura de equilíbrio em nossas atitudes e principalmente em nossa fala. Todo fanatismo é nocivo e prejudicial, não apenas para o indivíduo, mas para todo o grupo que ele representa. Reflita sobre isso nesse dia. O reverendo Martinho Lutero dizia que a ciência sem fé é loucura e a fé sem ciência é fanatismo. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.